aqui, então não teve aula nenhuma, nem o Carlos deu aula. Na outra semana eu dei, o Carlos deu metade da aula, eu dei outra metade. Aí eu me lembro mais ou menos de onde a gente parou, nós terminamos, vamos lá, Lagrangiano, em forma covariante, né? E aí a gente ia começar as invariâncias o modelo sigma não linear, beleza? A gente ia passar no caso do campo da gente, tá? A gente estava pronto agora, tínhamos feito toda a parte tutorial. Vamos começar agora a fazer a formulação das simetrias, né, no espaço de emissões, né? A formulação vai estar trabalhando com formulações relativísticas, né? Porém, usando campos clássicos. Campos são clássicos, mas nós temos a formulação relativista no espaço de uniformes, né? Bom, eu só queria acertar, eu tenho que, depois da aula, discutir, eu acho que com o Marx, né? Nós marcamos de discutir alguma coisa, nós já discutimos semana passada, né? Então tá, seria você e o Edgar, né? Mas tá certo. Então tá certo. Então nós tínhamos trabalhado, nós já tínhamos então visto que vamos adotar a vista simplificador, que a gente pode também sempre generalizar sem dificuldades, que é a questão da dependência do Lagrangiano nas derivadas dos campos. Então nós vamos estar trabalhando, né? Só para poder organizar o procedimento, nós estamos trabalhando com o Lagrangiano, que depende de um conjunto de campos, né? Lembra que a gente está mantendo essa notação. Φ maiúsculo designa qualquer campo associado a qualquer representação do grupo de Lorentz. Não é necessariamente um escalar. Eu não estou colocando os índices aqui, mas pressupõe-se que esse campo possa ter índices também. Então, o Lagrangiano vai depender dos campos, das suas primeiras derivadas espaço-temporais, né? E, eventualmente, das coordenadas de espaço-temporal. Nós tínhamos feito assim também na formulação dos campos clássicos não relativistas. Então, uma dependência em X. Agora, na formulação do espaço de uniforme, na formulação relativística, a dependência temporal e a dependência espacial estão unificadas numa quadra coordenada. Nós vamos partir da ideia de que tem esse Lagrangiano e vamos sempre, com esse Lagrangiano, nós já tínhamos visto a equação de Euler-Lagrange, as equações de Euler-Lagrange, elas se escrevem desse modo assim. Sempre levando em conta que os nossos campos não dependem de segundas derivadas. Se nós introduzirmos derivadas superiores, tudo procede igualmente, a gente já sabe como generalizar. É só mudar as equações de movimento, automaticamente também as leis de conservação vão poder ser reencontradas se o Lagrangiano agora depende das derivadas segundas do campo. Então, vamos partindo dessa hipótese de trabalho. Nós vamos trabalhar com Lagrangianos que dependem das derivadas primeiras dos campos, até porque, em geral, esse é o caso que varre muitas situações. É o caso do campo de Klein-Bode, é o caso do campo de Weyl, do campo de Dirac, do campo eletromagnético, do campo gravitacional. Nós temos do campo de Pauli-Fierz, né? Nós temos Lagrangianos que dependem as derivadas primeiras. Então, como a gente fez também no caso não relativismo, a primeira simetria que nós estudamos lá foi simetria por translações temporais e simetrias depois por translações espaciais. E vimos as leis de conservação associadas à energia e ao momento. Agora nós estamos numa formulação unificada
Então eu vou partir da primeira invariância, supor que haja uma invariância sobre translações espaço-temporais. Então vamos colocar que a primeira simetria que nós vamos estudar é a invariância do Lagrangiano sobre translações espaço-temporais. Então, nós devemos unificar nessa lei de invariância a conservação da energia e a conservação do momento num único tensor, que vai ser o tensor de energia e momento. Então, essa é a nossa discussão. Então, quando a gente faz uma translação espaço-temporal, nós sabemos que qualquer campo associado a qualquer representação do grupo de Lorentz, a lei de transformação dele vai ser φ' de x' igual a φ de x. E todos os campos, independentemente da representação em que eles estão, eles vão se transformar como escalares. Porque quando eu faço translações espaço-temporais, simplesmente eu estou transladando a origem. Então os eixos são mantidos paralelos. Então, as componentes dos campos, que são as projeções, não mudam. A única coisa que muda, basicamente a situação que eu tenho, seria essa aqui. Eu tenho um sistema, né, de observação assim, e se eu faço uma translação espaço-temporal, eu vou ter esse sistema de observação aqui. Supondo que, por exemplo, esse ponto aqui, eu esteja medindo meu campo φ na posição x para esse sistema aqui, vamos dizer, esse sistema aqui é xy, e esse sistema aqui é x', y'. Então, do ponto de vista desse observador, esse campo aqui, que é φ de x, para esse observador aqui, o valor do campo é o mesmo. As projeções dos campos não mudaram, porque eu não fiz nenhuma rotação. A única coisa que mudou, então, nesse sistema aqui, eu vou ter um novo campo. Só que o ponto de observação, para esse observador, não é mais x, é x'. Mas a prescrição da invariância, da translação espaço-temporal está aqui. O valor do campo não muda. Quer dizer, o campo aqui, visto por esse observador, é igual ao campo aqui, visto por esse observador, levando em conta que só o ponto de observação adquire novas coordenadas. Então, sobre invariâncias de translações, né, das coordenadas de espaço-temporais, aquela é a lei de transformação de qualquer campo, independentemente do caráter tensorial do campo. Vale para escalares, vale para esquinores, vale para vetores. Por quê? Porque basicamente não houve uma mudança de orientação. Então, se os campos têm caráter tensorial, as projeções são as mesmas, só muda o ponto de observação. Então, e vale também a seguinte observação. A derivada, claro, se eu estou fazendo translação espaço-temporal, não declarei aqui, mas a translação espaço-temporal é uma transformação desse tipo aqui. Então, esse vetor aqui, constante. Então, claro que derivar em relação a x' pode derivar em relação a x. Né? Então, é claro que T' mi do φ' de x' igual a d de x. Então, quando eu estou num sistema, eu tenho campos φ de x, d' de φ de x e x'. Num sistema de observação, eu tenho essas coordenadas e esses campos. No outro sistema de observação, eu vou ter os campos φ' de x', tudo linha. Mas o que significa a invariância do Lagrangiano? A invariância do Lagrangiano significa que o Lagrangiano que eu montar aqui, em função daqueles campos, né, o Lagrangiano que eu tenho de φ de x d' de x, x' vai ter que ser igual o mesmo Lagrangiano. Olha, vamos pegar o mesmo caso. O Lagrangiano vai manter a sua forma invariante. Vou pegar a mesma prescrição para construir o Lagrangiano em termos dos novos campos. Então, eu vou ter que isso aqui, quando eu passar para os novos campos e para as novas coordenadas, o Lagrangiano vai ser igual. O mesmo funcional Lagrangiano
vale no sistema transformado. Então, isso significaria a invariância espaço-tempo, a invariância de translações espaço-temporais. Então, claro, então isso aqui seria a invariância lagrangiana. Claro que as translações espaço-temporais, elas não mudam também o elemento de volume, D4, né? Quer dizer, o jacobiano da transformação de coordenadas é 1. Então, tá, D4 x' é igual a D4x. Então, isso aqui garante que a ação também fica invariante, porque o elemento de volume fica invariante e o funcional lagrangiano também fica invariante. Bom, então, partindo dessa invariância, eu agora trabalho desse lado aqui, claro, fininho. Então, esse lado aqui, que ele está dando para mim, isso aqui é L de x, de x e x' mais epsilon d. Então, isso tem que ser igual aqui. Então, se eu desenvolver esse lado aqui, eu só posso desenvolver só aqui que houve uma variação no argumento. Então, quando eu desenvolver isso aqui em série, simplesmente esse desenvolvimento aqui, eu vou poder escrever isso aqui como sendo L de x esse pedaço aqui vai emitir apenas a dependência do lagrangiano explicitamente em x. Opa, é a dependência explícita, né? Porque eu estou variando só nessa coordenada. Isso aqui não mudou, isso aqui não mudou. A dependência do lagrangiano em φ é a mesma. Então, eventualmente, se isso aqui tem que ser igual a isso, esse termo aqui tem que ser zero. Aquilo tem que ser igual a isso. Eu só pego a variação medindo a dependência explícita em x. Como eu quero que isso seja igual a isso aqui tem que ser zero. Claro, como o epsilon é arbitrário, então a conclusão que a gente tira para ter a invariância translacional do lagrangiano, da forma, né, do lagrangiano mantém a sua forma, escrito nos campos novos, não nos campos antigos, não importa, então a invariância sobre translação, ela está me dando, né, que a derivada do lagrangiano em relação a x', vou colocar assim, a derivada em relação a x', dependência explícita com φ constante e dφ constante é igual a zero, ou seja, o lagrangiano não tem dependência explícita em x'. Então isso, como no outro caso, vai nos levar a uma lei de conservação. A gente vai poder transcrever esse resultado sob a forma de uma lei de conservação, que era a seguinte, né? A derivada total do lagrangiano em relação a x', então, o lagrangiano depende de x' via φ, via dφ e via a própria dependência explícita em x. A dependência explícita em x não tem pela simetria translacional. Então, a variação do lagrangiano em relação a x' é a variação do lagrangiano em relação aos campos e a derivada dos campos em relação a x'. Depois, a derivada do lagrangiano em relação às derivadas dos campos e a derivada em relação a x' desse objeto aqui, sem regra da cadeia. E teríamos aqui mais a derivada em relação a x', seria a dependência explícita. Essa equação aqui, ela me contabilizaria a derivada total do lagrangiano em relação a x'.
Mas a invariância translacional me mata essa dependência. Então isso aqui é zero pela invariância translacional. Invariância translacional mata esse termo. Então a gente consegue reunir esse termo aqui sob a forma de uma única lei de conservação. Pode então pegar esse termo todo aqui e escrever assim, dmi. Aí aqui tá, vamos usar a equação de campo, né? dl dφ. E vamos usar a equação de Euler-Lagrange, que é dmi dl dφ. Então nós estamos usando uma informação de que esse campo satisfaz a equação do movimento. Essa lei de conservação, ela está automaticamente está em conexão, está associada à validade da equação de campo. Isso é uma informação que nós chamamos de informação on-shell. Significa que essa lei de conservação é válida para todas aquelas configurações de campo que satisfazem as equações clássicas de campo. Então, esse termo aqui eu tenho essa derivada desse termo vezes esse, mais essa derivada desse termo. Então, eu posso escrever esse termo como sendo dmi de dl dφ então, fica a derivada desse vezes esse. Mas esse carinha aqui, vezes a derivada desse. Claro, menos esse termo aqui. Eu posso escrever então sob a forma de um delta mini L. Essa é igual a zero. Então a gente chega à invariância translacional ao me eliminar a dependência explícita em x, ela me dá uma lei de conservação do espaço de Minkowski. Então, vamos elaborar um pouquinho. Então, vamos mudar os índices. Então, a gente vai dar a seguinte lei de conservação. dmi, dessa grandeza aqui, que vamos chamar de dmi, então, esse dmi aqui, essa derivada aqui, vai contraindo com essa aqui. Essa aqui é dl. Tanto faz quanto depois de colocar os dois assim, também. Se quiser, podemos escrever essa situação também assim. Vou dar uma olhada, aqui, isso aqui, e esse termo aqui, menos Então é claro que esse termo aqui é simétrico em mini. Mas esse termo aqui não necessariamente. Nós já vimos exemplos em que alguns lagrangianos, por exemplo, esse termo aqui não é simétrico em mini. Então, em geral, esse tensor de energia e momento, né, T-mini, é diferente do T-mini em geral. No caso do campo de Klein-Gordon, satisfaz. O campo de Klein-Gordon tem T-mini igual a T-mini, mas, por exemplo, o campo de Dirac não tem, o campo de Maxwell não tem, o campo de Calvi-Ramon não tem. Então, nós vamos ver daqui a pouco que existe uma relação entre essa assimetria, a presença de uma parte antissimétrica T-mini e o spin do campo. Nós já tínhamos avançado essa discussão lá no caso não relativístico. Então, vamos agora só aprofundar essa discussão no caso relativístico, que é quando, né, a questão do spin fica mais clara. A gente vê que a relatividade especial ela traz diretamente
é a discussão do spin. As representações do grupo de Lorentz, elas nada mais são que uma declaração do conteúdo de spin do zero. Então, escrevi isso aqui só, né? Em geral, existe uma parte antissimétrica. Não pode aqui é computar. É a parte antissimétrica, né, do meu TMI. A gente pode pensar o seguinte: meu TMI antissimétrico, né? A gente sabe, um meio de TMI menos TMI. Então, vou colocar essa aqui é a parte antissimétrica. Então, a parte antissimétrica, a inversora definida desse modo aí, então ela vai ficar 1 meio de TMI, vai ficar 1 meio. Claro, quando eu pegar esse termo aqui e subtrair da parte antissimetrizada dele, esse termo aqui é simétrico, ele vai cancelar. Então, só esse termo aqui que vai aparecer 2 vezes no termo, nessa apresentação original e agora descontando a troca de livro. Então, vamos colocar aqui. Então, isso aqui é a parte antissimétrica do meu tensor energia-momento. Por exemplo, a gente pode ver quanto varia isso no caso de Maxwell. No caso de Klein-Gordon, para o campo de Klein-Gordon, se a gente pegar TMI para o campo de Klein-Gordon, né? Então, a parte antissimétrica é zero. Ou seja, nesse caso, TMI igual a TMI. Mas a gente pode ver, no caso de Maxwell, por exemplo, pode acontecer, no caso de Dirac. Se a gente pegar, por exemplo, o Lagrangiano de Dirac, escrever o Lagrangiano de Dirac dessa forma, se barrado, psi, menos n, psi barrado, psi. Mesmo que a gente escreva o Lagrangiano dessa forma. Né? Então, o Lagrangiano de Dirac, por exemplo, ele não tem derivada em relação ao psi barrado. Ele só tem derivada em relação ao n psi. Então, esse termo aqui não contribui, porque não tem derivada do campo. Então, a gente pode pensar o seguinte: pensar que tem a parte antissimétrica de TMI, em termos de componente, né? DDI, psi alfa, DI, psi alfa. Vou fazer isso para cada campo, né? Então, nós temos os campos psi alfa e depois temos os campos psi alfa barrado, mais DL, DI, aí temos o psi barrado, que é o espilor linha, alfa, DI, barrado alfa, menos eta mini e o próprio Lagrangiano. Eta mini, vamos colocar aqui, psi barrado e gama kappa, d kappa psi, menos n, psi barrado psi. Então, essa parte simétrica. Essa parte aqui automaticamente se cancela devido à simetria. Esse termo aqui é zero, porque da forma que nós escrevemos sem essa derivada. É possível, no caso, existe aqui uma discussão de uma derivada total. É possível
eu escrever o lagrangiano do Dirac de uma forma mais simétrica. É só pensar o seguinte, eu posso pensar nesse termo aqui assim, ó, psi barrado e gama mi dmi, psi total. Esse termo, eu vou dizer que esse termo é um meio, mais um meio dele mesmo. Fiz nada, só quebrei esse termo e um meio dele mais um meio dele. Nesse termo aqui, eu faço uma integração parcial. Eu vou escrever a derivada do todo, mas aí fica um termo de derivada total, que é um termo de superfície, e aí sendo um termo de superfície, ele só contribui nas bordas, então ele não dá contribuição para a equação de campo no volume. Então eu escrevo o termo de superfície, que eu vou abandonar, menos. Então esse termo aqui, jogando fora a integral de superfície, esse termo aqui vai ficar menos um meio. Essa derivada vem para cá, dmi psi barrado, então a derivada age somente aqui, e gama mi psi. Então, é também lícito, e algumas vezes, é até mais interessante, em alguns livros, os livros já trabalham diretamente, sempre com essa forma simetrizada, a derivada atuando em psi e psi barrado. Em outros livros, trabalha-se com essa forma, mas em certos momentos, em certas derivações, é importante ter para estudar a conjugação de carga, ter a derivada atuando nos dois lados. Então, em alguns momentos, é interessante a gente reescrever esse lagrangiano dessa forma aqui. Assim, I sobre 2, psi barrado, I, aqui, dmi psi, menos I sobre 2, dmi psi barrado, e psi, e aqui precisa significar menos psi barrado. Podemos escrever dessa forma. Se nós escrevermos dessa forma, esse termo aqui não é zero. O lagrangiano depende da derivada em relação a esse campo. Então, esse termo aqui contribui, a gente pode colocar. Se a gente não escreve esse termo aqui não tem, eu tenho essa formulação, então eu só tenho esse termo aqui. E aí, claro, mas não vai alterar, porque eu estou no fundo jogando fora um termo que deve dar uma derivada total. Isso aqui. Então vamos em frente, vou só escrever qual é a cara da parte antissimétrica desse tensor. Então vamos dizer que a gente, por exemplo, adotar aquela primeira, estou colocando isso aqui para dizer que esse termo aqui não é zero nesse caso. Tá? Mas eu vou adotar essa forma do lagrangiano de Dirac. Então, vamos esquecer essa forma aqui. Vamos adotar aquela forma lá, então esse termo aqui morre. Então eu vou derivar simplesmente aqui. Ao derivar aqui, eu vou produzir psi barrado e gama mi. Então esse termo aqui, aí vai produzir psi barrado e gama mi. Observe, isso aqui é inicial. Então isso aqui, claro, vai ter que ser no fundo. É isso aqui, inicial. Vamos colocar assim. Tá? Dmi psi. Então significa isso, quer dizer, significa que aqui seria psi barrado beta, gama mi beta alfa, tá? Só para perguntar aqui no termo. É só pensar o seguinte, quando eu derivar isso aqui em relação a dmi psi alfa, vai sobrar aqui, isso aqui é tudo, faz o papel, isso aqui é um vetor linha, uma matriz e um vetor coluna. Quando eu derivar em relação a esse vetor coluna, eu vou estar obtendo aqui uma matriz linha. Então, esse resultado aqui, se eu quiser manter fielmente esse índice aqui, essa derivada aqui, né, vocês observam, ela vai estar dando para nós isso aqui, ó, psi barrado e gama mi, tudo isso elemento alfa. E aqui, dmi psi alfa. Isso aqui, na verdade, é isso aqui, ó, é psi barrado beta, estou multiplicando o vetor por espedor linha pela matriz e gama mi é beta alfa. Que aí vai se juntar com esse, vai fazer direitinho o produto matricial. Psi barrado beta, gama mi beta alfa, dmi psi alfa. Então fica direitinho. Mas eu vou omitir daqui para frente os índices favoriados. Tá bom? Então,
Daqui a gente pode omitir os índices pinoriais, imaginando que eles estão se casando direitinho, dessa forma aí. Então isso aqui está dando para nós psi barrado e gama mi, dmi, psi. É esse termo aqui. Menos, claro. Eta, mi. Isso aqui tudo é o próprio lagrangiano. Para efeito de parte antissimétrica, quando agora antissimetrizar, simplesmente eu vou pegar esse termo e vou subtrair dele, trocando mi por ni. Certo? E aí, claro, esse termo aqui assimétrico vai desaparecer. Então, ao pegar a parte antissimétrica aqui, vocês estão copiando? Eu vou apagar, tá? Para aproveitar aqui, tá? Então, copia, Daniel, vai copiar. Vou esperar. Não sei se essa técnica é boa, né? Porque para quem está assistindo a aula, porque se eu apago em cima da mesma expressão, né? De repente o cara fica perdido. Mas eu dou um tempinho para vocês localizar. Então eu vou pegar essa expressão, só para não ter que escrever de novo. Vamos pegar agora a parte antissimétrica, aquilo que nós queremos. Então significa que eu vou botar aqui no meio do termini normal, isso aqui vai cancelar automaticamente e vai vir agora o termo com esse aqui subtraído, menos psi barrado e só trocar mi com ni. Então tá aí. Então, para o tensor de Dirac, a gente vê claramente que a parte antissimétrica do termini não é zero. Então, o tensor de energia-momento tem uma parte antissimétrica. Isso vai ser um defeito que nós vamos querer consertar. Depois nós vamos dizer por quê. Por que a gente espera que um bom tensor de energia-momento seja algum objeto simétrico? Por que é desejável, ou por que é razoável fisicamente ter um tensor de energia-momento que seja simétrico? Então, vamos dizer, isso é o que nós chamamos de tensor de energia-momento canônico. É o tensor de energia-momento que sai da formulação lagrangiana, da formulação canônica. Então, com todos os defeitos que ele possa ter, ele é o tensor de energia-momento canônico. Então, canônico ele é, né? Mas não vai ser canonizado, porque ele não tem alguns defeitos. Ele é o canonizado, vai ser o que a gente chama de tensor de energia-momento de Belinfante-Rosenfeld, ou improved, o tensor de energia-momento melhorado, poder definir, sem sacrificar aquilo que é a energia do sistema, vamos encontrar uma outra formulação de um tensor de energia-momento que é simétrico e tem todas as características que uma boa energia, um bom funcional de energia físico tem que satisfazer. Esse tensor de energia-momento chamado canônico tem problemas de consistência, de interpretação. O formalismo canônico dá ele, mas a gente tem que usar ele com certo cuidado. Então isso vamos aprender daqui a pouco. Então, o primeiro exemplo simples foi o campo de Dirac, não tendo um tensor de energia-momento simétrico. O que vai ser interessante a gente hoje ainda vai mostrar que existe uma relação, em geral, independentemente do tipo de campo, existe uma relação entre a parte antissimétrica do tensor de energia-momento e o próprio tensor de spin. Então, se o campo tem spin, a gente vai ver que o spin é que é a fonte dessa antissimetria. Então, como esse campo aqui não é um campo escalar, como ele tem um spin meio, tem um spin não trivial, é razoável, quer dizer, é explicável por que ele tem essa parte antissimétrica. Vamos fazer o mesmo exercício agora, para o caso do campo de Maxwell, só para fixar as ideias aí. Então, se a gente pegar agora o campo no caso de Maxwell, vai precisar pegar próprio, porque independentemente, né? Vai ter menos um 4. Eu posso fazer um comentário aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar
Lagrangiano tem essa carinha aqui. Então, se a gente for tirar o T menino, então, lembrar que o campo fundamental nosso não é o F menino, nós já tínhamos discutido isso, nós estamos falando de um campo que tenha, o nosso campo é o potencial vetorial, o potencial base vetorial, sei lá, um amigo. Esse é o nosso campo. Né? Então, se a gente for tirar o tensor de energia de momento, né, TI, então nós vamos ter. E aqui é o campo, vamos lá, um campo qualquer, a capa, componente a capa, DI a capa. Então, a gente quer DMI φ, DNI φ. Isso aqui, pela nossa expressão, isso aqui é o campo φ. Então, esse campo que aparece aqui é sempre esse campo que está aqui. Então, o índice desse vai bater sempre com o índice desse, tá? Menos eta nini Lagrangiano. Vai ficar menos um quarto, vai ficar mais, vou pegar logo aqui, mais um quarto. Como aqui já tem o F mini, vamos botar aqui, sei lá, um F catalão. F catalão. Certo? Então, para a gente derivar esse cara aqui, o Lagrangiano de Maxwell, ele não tem derivadas em relação ao campo, somente em relação às derivadas dos campos. Né? O L ele não depende de φ, só depende da derivada do dmi-φ. Né? Diferentemente, por exemplo, do Lagrangiano de Dirac sem massa. Diferentemente do Lagrangiano de Dirac, mas também tem uma dependência em φ. Então, nós vamos derivar então, em relação a isso aqui. Então, claro, esse carinha aqui, F mini, depende da derivada de A. Então, eu estou derivando uma coisa que é ao quadrado. Só querendo dizer para vocês, a relação que a gente vai escrever vai ser essa aqui. Se eu derivar em relação a dmi, a capa, F, sei lá, para mudar as letras todas, F por sigma, F por sigma, com isso que eu estou fazendo, né? Isso aqui é o F mini ao quadrado. Eu vou, isso aqui é um quadrado, então derivo isso em relação a isso, vezes isso, mais isso, vezes a derivada disso em relação a isso. Só renomeando os índices vai dar um fator 2. Os dois termos que são produzidos, a derivada desse vezes esse, mais esse, a derivada desse, vão dar fatores iguais. Então vai dar um fator 2. E aí a gente pode escrever assim, F do signo. Aí vamos derivar em relação a mim, a capa, F do signo, certo? Então, a derivada do primeiro, duas vezes a derivada do primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, esse carinha aqui é rho a sigma menos d sigma rho. Isso é o F por sigma. Então, quando eu derivar em relação a esse termo aqui, esse termo tem que bater com esse, então vai produzir um eta mi rho e um eta capa sigma. Menos eta mi sigma. Esse termo aqui vai ter que bater com esse. Então, a derivada vai ter que ser a mesma, mi sigma, eta capa rho. Tá? Então, claro, a gente produz uma expressão que é simétrica em você. Então, tá lá. Quando eu substituir isso aqui, então isso aqui vai dar para nós duas vezes. Então, tá. Então, esse primeiro termo aqui, o rho vai ficar mi e o sigma vai ficar kappa. E depois esse termo aqui, o rho vai ficar kappa e o sigma vai ficar mi. Então eu vou produzir o mesmo termo, só que com sinal trocado. Mas aí, claro, devido à antissimetria desse cara, F mi kappa é menos F kappa mi, então a gente vai dar um fator 4 F mi kappa. Então só usamos essa definiçãozinha aqui. Então, a derivada, aquele primeiro termo lá, né? A derivada de L, só a única diferença é que L tem um fator de menos 4. Menos 4 com 4 cancela. Então nós vamos ter aqui mini, né? Vai ser esse terminho aqui, menos um 4 com
4 vai ficar menos F de capa. Mini capa. Mais de 4. Então, de novo, a parte antissimétrica, esse termo aqui vai embora. Então, parte antissimétrica, mini. Vai dar o fator meio. Então, vai ficar esse termo aqui, depois tem o outro que ela vai ficar menos. F na capa. V na capa. Então, de novo, esse termo, esse tensor de energia e momento, tem uma componente antissimétrica. Olha isso aqui. Vou fazer um outro comentáriozinho. Claro, a gente pode, se quiser, expressar isso aqui em função dos campos A e B. Se eu pegar, por exemplo, a componente 0 e pegar a componente temporal e a componente espacial aqui, isso aqui é 0 e isso aqui, se isso aqui é 0, isso aqui só pode ser um índice espacial. Então aqui vai aparecer o campo elétrico, isso aqui vai ficar I e esse campo aqui vai aparecer, então vai aparecer alguma coisa que vai ser o campo elétrico e o campo magnético. A gente pode, se quiser, né, expressar e depois tirar as duas componentes espaciais, T e J, não sei, tá geral isso aqui. Comentário, mas eu gostaria de fazer, vamos retornar ao T1. Vamos pegar só quem é o T00. Nós já sabemos que T00, né, em geral, né, a gente pegar o T em geral, vou pegar a expressão geral, deixa eu apagar isso aqui. Geral T canônico, né? T isso é geral. Então, se nós pegarmos a componente 00, do tensor de energia momento canônico, isso aqui é o T canônico. A componente 00 tá aqui, dl, derivada do Lagrangiano. Isso aqui é derivada temporal, uma derivada do Lagrangiano em relação a φ ponto. E aqui φ ponto. Menos eta 00 é 0, menos L. Né? Então a gente observa, claramente na nossa mecânica de partículas, isso aqui são os momentos canônicos, né? Momento canônico conjugado ao campo φ. Então fica o momento vezes φ ponto menos L. Isso aqui é o que nós, na teoria, né, na formulação de mecânica clássica, chamamos de hamiltoniano. Então isso aqui seria a densidade de hamiltoniano canônico. E que é ponto menos L. Então a gente pensaria, o tensor de energia momento canônico, ele tem tudo, está pronto para ser interpretado como sendo densidade de energia, que é o hamiltoniano. E aí, a gente vai observar agora, vamos pegar, no caso de Maxwell, vamos pegar quem é o T00. De Maxwell, então, T00. Está lá, menos F 0 capa B0 a capa um quarto de eta 00 F2 está aqui F mini. Então o primeiro termo, como esse índice aqui é 0, é temporal,
e esse tensor é assimétrico, esse kappa nunca vai poder ser zero. Ou quando ele for zero, vai ficar F00, que é identicamente nulo. Então, a única configuração de índices kappa que vai aparecer aqui é a contração dos índices espaciais. Então, o primeiro termo se reduz a um único termo. Ele vai ser menos F0i D0 aí. E aí, por segundo termo, não. Eu vou poder pegar 0i, 0i, i0, i0. Então, os dois termos são iguais, vai dar um fator meio, mais meio, de F0i, F0i, e depois IJ, IJ, mais um quarto, de FJ. O comentário que a gente vai querer fazer aqui é a não invariância de gauge da energia. Vai ter uma energia que tem problemas, a própria definição canônica da energia, nesse caso, vai estar incriminada, vai estar mal vista, porque vão ter um problema de não ser invariante de calibre. E a gente sabe que uma teoria de gauge, algo que não é invariante de calibre é algo que pode ser escolhido arbitrariamente. A energia não deve ser uma grandeza com essas características. Vamos lá. Vamos só recapitular aqui rapidamente, porque para não ter problema de sinal, a gente pode jogar tudo. Ó, quando eu jogar esse F0i para baixo, então eu posso trazer esse F0i. Bom, esse i aqui, vamos fazer o seguinte: eu posso trazer esse F0i para baixo, sem problema nenhum, porque o zero sobe e desce, sem problema. Se derivar em relação a zero, é derivar em relação a CT. E esse i aqui sobe. Então, quando esse i desce e esse i sobe, não tem sinal menos, porque venha menos ou venha menos. Aqui eu posso, se quiser, trazer os dois para baixo. Posso botar aqui F0i, bota com sinal menos. Botei os dois para baixo. E aqui, ao descer os dois IJs, deixo os dois IJs aqui, sem problema. Desci dois índices espaciais aqui, desci um índice espacial aqui, e aqui desci isso não nada de problema. Só para a gente lembrar aqui, F0i é D0, então, componente I menos DI a zero. Então, se nós nos lembrarmos bem, o AI embaixo, ele é menos a coordenada do campo vetorial A do espaço euclidiano. A gente fez essa associação. O AI e é o A0. Aí, esse cara que nós identificamos com o vetor euclidiano. Então, como o AI está embaixo, então isso aqui é menos a derivada temporal, menos 1 sobre CT do A. Então, esse carinha aqui, isso aqui é menos 1 sobre C ddt do A. Isso aqui é menos o A0 aqui sobre C, menos 1 sobre C gradiente. Então, essa componente aí nada mais é do que 1 sobre C, e colocar assim, a componente I, o campo elétrico euclidiano. O 0i embaixo. Vou botar até esse índicezinho, só para a gente lembrar. Só para lembrar que é a componente I. Então, não tem um sinal mais, que é menos gradiente de φ, menos dA dt. E o FJ embaixo. C, o φ é o AI é φ sobre CA, tá certo? Então é DI a J menos DJ. Aí, observem aqui o seguinte: esse cara aqui, só para a gente entender, esse cara aqui, quando eu pensar no vetor euclidiano, esse cara aqui, vamos botar a flechinha para indicar o vetor euclidiano. Esse cara que está aqui é menos o vetor euclidiano. Esse cara aqui é a componente covariante. Eu identifico, como a gente mostrou ainda agora, a componente em cima como sendo a componente euclidiana. Então a componente euclidiana é o A em cima. Então esse A embaixo, esse aqui é menos a componente euclidiana.
Então a gente pode pensar que esse cara que está aqui vai ter um sinal menos global, ele vai ser menos DI a J menos DJI, é o epsilon I J capa rotacional de A componente K. E aí aqui vai aparecer o campo magnético. Então, o FJ menos FJ dk. Nós agora vamos nessa expressão do C00. Então, o primeiro termo fica F0i embaixo. Então, 1 sobre C. E aí, esse AI aqui, esse aqui é o próprio vetor euclidiano, é o próprio A. Então vai ficar F0i, vai ficar 1 sobre C é escalar a ponto. Aí dá a derivada, a gente tem 1 sobre C, né? É 1 sobre C por causa do DD0, tá certo? E tem um F0i, então tem 1 sobre C2. Certo? Porque o F0i é 1 sobre C, mas aí o DDT, o D0 é 1 sobre C DDT. Então tá certo, tem duas derivadas, tem 2 Cs aqui, beleza. Depois, esse termo aqui vai me dar menos 1 sobre 2 C2. É escalar é ao quadrado. E o outro vai ficar mais 1/4, vai aparecer isso aqui duas vezes. Epsilon e J capa, Epsilon e JE. Vai aparecer F de J capa, F de JE, que é um fator 1/4. Vai dar duas vezes, né? Porque vai ter a contração de 2 épsilons aqui, um que vem daqui e o outro vem daqui. E nós vamos ter a contração de 2 épsilon por 2 índices. Então dá duas vezes o delta. Então vai cancelar isso aqui. Então esse termo aqui vai ficar mais 1/2 de B2. Deixa eu escalar B. Beleza. Bom, então, aqui a gente está. A gente pode até pensar o seguinte: esse a ponto, eu poderia até pensar em substituir isso aqui também por né? Então eu posso pensar o seguinte: esse a ponto, quem é meu campo elétrico? Meu campo elétrico é menos gradiente de φ menos dA dt. Então eu posso substituir o a ponto, né, por menos gradiente de φ menos E. Isso? Menos gradiente de φ menos E. É igual a menos gradiente de φ menos dA dt. Esse termo apareceu, esse termo tem sinal mais ou menos, agora eu perdi. Não, tem sinal menos, né? Eu errei aqui, né? Esqueci de botar esse menos, né, gente? Porque ele traz aqui menos E sobre C escalar. Então, vê se vocês concordam comigo que eu errei esse sinal. Tinha um sinal menos faltando aqui. E aí, no fundo, é menos a ponto. É igual a E mais gradiente de φ. Vou isolar esse cara aqui. Então, nós vamos produzir ali, né, o menos a ponto é um E. Esse menos a ponto aqui vai produzir um E. Então, vai ficar positivo 1 sobre C2E. Com esse aqui cancela. Vai ficar um fator B, então vai ficar assim. 1 sobre 2C2 é 2. Tá positivo. Mais 1 meio de B2. Porém, sobra esse termo aqui. Então, no lugar desse menos A aqui, eu vou estar escrevendo gradiente de φ. Então, vai sobrar um termo aqui que vai ser mais 1 sobre C2 escalar gradiente de φ. Bom, acho que o sinal está certo, né? Eu peguei menos A. Esse termo aqui, eu posso fazer o seguinte: escalar. Isso aqui é I
DI φ. Então eu posso pensar que isso é DI GF menos DI aí φ. Então aquele termo ali é escalar gradiente de φ, é a divergência de F. Eu posso também pensar o seguinte, esse termo aqui é a divergência de φ menos o divergente de F. Tá certo. Bom, de qualquer maneira, o que a gente está vendo é que dessa forma que está aqui, esse termo aqui tem um gradiente de φ explícito. Por uma transformação de calibre, φ vai em φ mais ddt de uma certa função alfa de tx. Então esse termo aqui, claramente da forma que está, ele não é invariante de Gauge. Isso aqui está dando para nós a densidade de energia clássica, né? Se a gente pensar nesse termo aqui, vou dar uma intervalinha daqui a pouco, tá? Esse 1 sobre C2 é M0, ε0, né? Então, D00, já está dando para a gente. 1 sobre C2 é M0, ε0. Então, 1,5 do M0, ε0. O que eu posso fazer? Eu posso jogar esse ε0, né, M0, ε0 é 2. Então, vou fazer o seguinte, jogar ε0 é 2, é M0, primeiro termo, M0. Bom, tá certo. M0 é evidência. É a densidade de energia elétrica. E aí eu posso botar esse M0 em evidência. E aí eu fico mais 1 sobre 2 M0 P2, que é a densidade de energia magnética. Mas primeiro termo eu resolvi ele dessa forma. Tá? M0 meio de absorção. Esse aqui é justamente a densidade de energia. Tá? Depois, o outro termo lá, a gente pode escrever mais a divergência. Também. E depois o último termo é divergência de E. Se temos carga, divergência de E é ρ. Então, menos ρ sobre ε0. Se a gente tem carga, se a gente está no vácuo, né? Aí a gente deveria ter cuidado pelo seguinte, nós usamos, nós não estamos trabalhando, vamos dizer que a gente esteja trabalhando no vácuo, porque a gente usou a equação de campo implicitamente e nós não estamos usando a presença de corrente. Então vamos abandonar esse termo, dizendo que nós estamos trabalhando no vácuo. Esse termo que abandona já faz a discussão, vamos ficar só com esse termo. Então, aqui a gente observa o seguinte, que nós temos, isso aqui é a densidade, né, de energia, quando a gente tira o tensor a equação de conservação da energia, no momento que era o vetor de Poynting, né, a gente tira justamente algo desse tipo, DDT, né, a densidade de energia, mais a divergência do vetor de Poynting, isso aqui igual a zero. É a lei de conservação da energia.
Então a gente já está pegando isso aqui, então a densidade de energia está realmente bem tiradinha aqui. E ficou sobrando esse termo aqui. Temos um termo aqui de divergente. Então observe o seguinte, né? Esse termo aqui, ele quebra a simetria de calibre. Por quê? Porque ele depende explicitamente de o E é independente de calibre, o B é independente de calibre, vocês se lembram lá das nossas aulas iniciais, né, que eu faço a transformação, filinha, Φ mais DDT de um alfa. E a linha igual a menos gradiente de alfa. Então, quando eu tiro o E e o B, os parâmetros de calibre, as transformações de calibre se cancelam, então o E fica invariante e o B fica invariante. Porém, esse cara aqui não. Mas aí vocês observam o seguinte, o termo está quebrando a invariância de calibre e que está, inclusive, quebrando a simetria também, né? Esse termo aqui. Ele está quebrando a simetria, como se a simetria do TMI não fosse esse termo aqui, nós teríamos um TMI simétrico. Então, tudo vem daqui. Então, a gente está vendo que, agora, isso é uma densidade de energia. Então, a densidade de energia, ela está sendo esse termo aqui, mais uma divergência. Então, quando esses meus campos, então, se eu pensar na densidade de energia, ela tem esse problema. Mas se eu pensar na energia, no funcional de energia, como sendo a integral de volume de T00, se nós pensarmos, então, que a energia do sistema, né? Vou chamar de uma confusão desse campo elétrico, vou chamar de energia dessa forma. A energia eletromagnética do sistema seria não, é a integral em todo o espaço do T00. Então, quando eu integrar o T00 em todo o espaço, eu vou estar integrando uma divergência. Então, eu vou usar o teorema de Gauss. Ou seja, aquilo ali, aquele termo que está fazendo, que ainda está, vamos dizer assim, manchando, né, dando um termo que não é invariante de gauge, também quebrando a simetria, né, que é a origem daquele termo lá, ele, de uma certa maneira, ele aparece na densidade. Mas se eu estiver trabalhando com campos que caem suavemente, que caem a zero no infinito, esse termo aqui vai dar uma contribuição dos potenciais e dos campos lá no infinito. Então, por causa do teorema de Gauss. Daí eu posso imaginar que, dependendo das configurações de campo, esse termo aí, ele pode ser jogado fora. A energia não vê, a densidade de energia dele, mas a energia total do sistema, ela não percebe a contribuição desse termo. Então isso está abrindo para nós essa possibilidade. No caso do campo eletromagnético, ensina para nós que, e nós vamos explorar esse fato, que apesar do tensor de energia não ser simétrico, não ser invariante de calibre, talvez a energia do sistema seja, não a densidade, mas a energia do sistema é. Então, isso aqui me abre a possibilidade de eu poder, quem sabe, absorver esse efeito aqui num termo e redefinir aquilo que é o meu tensor de energia no momento físico, que vai me dar só aquilo que é físico. Então, não estou ainda fazendo isso, eu estou só dizendo que essa forma canônica, ela já nos motiva, né, a poder pensar que eu vou poder, de alguma forma, me ver livre desse termo por uma conveniente redefinição daquilo que é a densidade de energia. Porque já que esse termo aqui não deve estar dando contribuição para a energia, só para a densidade de energia, quem sabe eu possa passar de uma densidade de energia para outra densidade de energia sem alterar o valor da energia. Por quê? Eu vou passar de um valor para outro, levando em conta que a diferença entre os dois, de uma expressão para outra, levando em conta que a diferença entre eles é uma divergência. Então, esse termo, pelo teorema de Stokes, a energia não vai perceber isso. Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que o tensor de energia momento canônico, né, ele dá para nós, eu ainda trabalhei um pouquinho nesse termo, mas se a gente não trabalha nesse termo, esse termo deixa claramente aqui para nós que eu tenho quebra da invariância de calibre. Certo? Então, que nós vamos querer, motivando de novo, querer associar a quebra da invariância, a quebra da simetria do tensor de energia momento, a parte antissimétrica do tensor de energia momento, a origem dessa assimetria é o tensor de espin. Então tá. Então,
nesse caso. Seria interessante se algum de vocês, na aula passada, a gente deixou o tensor de Alter-Ramon. Então, se alguém quiser estudar aquele lagrangiano, né? Do campo antissimétrico de rank 2, né? Que era 1/6 G mini K ao quadrado. Lembrando que esse G mini K é um tensor de intensidade de campo construído, né, a partir de um tensor de rank 2 antissimétrico. Esse campo aqui pode ser sujeito a uma simetria de gauge, tem uma simetria de gauge intrínseca a ele, local. Posso somar esse campo, não mais o gradiente de um escalar, mas o rotacional de um vetor. Se eu jogo isso aqui, eu tenho que G' mini K é igual a G mini K. Né? Vou limitar aqui. Então tem invariância do G. Então tem uma simetria de calibre aí, como eu tenho a simetria de calibre do eletromagnetismo. Pode, então, se quiser associar esse campo aí a dois potenciais, né? Pode, como esse Bernoulli é antissimétrico, então nós podemos associar a componente B0i, posso associar isso aqui, assim, a componente B0i, vamos associar, sei lá, um campo X vetorial e a componente BJ é simétrica, tá? Que é igual a BJ embaixo. Posso, por meio de dualidade, né? Posso pegar isso aqui e dizer que isso aqui é y um vetor y. Então, estou associando um vetor y a essa componente. Já sabemos isso, né? Que todo campo antissimétrico de rank 2, né? Um espaço tridimensional é uma matriz antissimétrica que é dual de um vetor. Então, vamos colocar esse vetor aqui. Então, eu tenho dois vetores, os potenciais vetoriais. Tá? Posso definir, então, aquilo que são meus campos invariantes. Eu posso definir G0 e J. Então, G0 e J, que é D0, né? Vamos dizer. J, I, J0, J0. E vocês podem insertar as condições. Esse DJ aqui, então, vai ser o epsilon IJ kappa. Não sei se aqui vai ficar um epsilon IJ kappa, Y kappa. E esse carinha aqui, esse cara aqui vai ficar o B0i, isso aqui é menos o x, isso aqui vai, quando desce fica menos o xi, isso aqui vai ficar menos BJ0, então mais BJ0, então isso aqui vai me dar um rotacional. Esse termo aqui vai me dar um epsilon I J kappa rotacional de x componente K. Então, isso aqui deve dar para nós. Eu posso associar o seguinte: eu posso pegar esse G0 e J, isso aqui está dando para mim um epsilon I J kappa DDT do Y, quer dizer, o Y kappa ponto mais um rotacional de x. Tá assim.
isso aqui vai fazer o papel de um campinho, o gradiente rotacional de X, fazer analogia com os campos elétricos, vamos chamar isso aqui de um campinho E, campo elétrico é capa, né? Então, a componente temporal tem um campo elétrico. E aí eu posso pegar a componente espacial. Então, quer dizer, é como se eu estivesse definindo uma eletrodinâmica em que eu tenho um E, que é rotacional de X, mais pode ser assim se eu quiser. E vou depois pegar a componente G e J capa, que vai ficar DI, VJK, não é? Com a componente B e JK, eu vou associar com B, que vai ser basicamente epsilon e DIJK, epsilon. Vou ficar DI, VJK, fica epsilon, K, epsilon, do outro lado, então o B que vai dar uma divergência de Y. Então, eu tenho essa família, dois potenciais. Eu tenho um modelo em que eu tenho dois campos vetoriais, dois potenciais de natureza vetorial e defino dois campos invariantes de calibre, um campo vetorial e um campo escalar. Eu ganho dois potenciais vetoriais, mas em compensação, os meus campos, que seriam os field strengths, né, seria o análogo do campo elétrico do campo magnético, esse carinha aqui fica escalar. E aí eu tenho que escrever, claro, as equações de Maxwell, que nós já tínhamos deixado para vocês estudarem na aula passada, né, que eram as equações para esse campo aí, é DI, GI e K no vácuo, vamos dizer assim, igual a zero. Estiver trabalhando com a radiação livre. Então, isso aí, se eu pegar a componente 0 e aqui, né, então isso aqui vai me dar equações que vão ser tipo rotacional. Se eu pegar aqui 0i, aqui só vai fazer CJ, vai ficar aqui, vai ficar um rotacional de E igual a 0. E vamos ter aqui a gente vê o seguinte, se eu tirar o divergente dessa equação, eu tenho divergente de E, divergente C0, divergente DDT, divergente de Y. Então a gente ganha uma equação tipo equação de Faraday. Mas isso aqui é que a equação inhomogênea, a equação homogênea, que vai fazer o papel da lei de Faraday-Lenz para esse sistema aqui. Então nós falamos que a divergência de E, sabe, sinal positivo, é DDT. Essa relação aqui é independente das cargas, né, uma maneira trivial de potenciais, é uma identidade, porque se eu tiro a divergência disso, eu ganho automaticamente essa equação. E a outra equação é quando eu colocar aqui IJ, então vai poder ser 0 e K. Quando aqui for 0, eu vou ter DD0 do IJ, vou ter alguma coisa assim, gradiente de D, deve ter um sinalzinho que vocês vão acertar, igual a DDT do E. Porque quando eu colocar aqui IJ, eu vou ter D0, G0 IJ, mais DK, GK, IJ. Né? Então esse carinha aqui, então o próprio E, então da DDT do E. E esse carinha aqui dá epsilon IJ, KB. Né? Isso. Rapaz, aqui dá epsilon IJ, KE, deveria ficar epsilon, tá um gradiente exatamente, vai ficar um gradiente. José, Oi, que me chama? Oi, Dani. I cannot open door. Oh, really? Yeah. It is not good key. Oh, it was working. No, something kind of door. Did you close the door? Yes, but So try this one, this is mine. And you bring it back here because maybe I have to go to my office. I'm going to go straight here. Okay? Thank you. Então, quando eu pegar aqui
isso aqui vai ficar, pelas nossas definições, isso aqui é epsilon, I, é kappa, é kappa. Nota DDT do é kappa. Isso aqui vai ficar epsilon, kappa, I, J, D, kappa, do D. Exatamente. Então, gradiente de D. Aqui eu não sei se tem um sinal mais ou menos, só vocês acertarem. Pode ser que tenha um sinal mais ou menos aqui a ser acertado. Mas a gente ganha esse conjunto de equações, são equações do tipo equações de Maxwell. A única diferença agora é que esse campo elétrico, ele tem rotação, se estiver no vácuo, se estiver fora do vácuo, claro, eu vou ter uma contribuição de uma corrente aqui. Então, a fonte desse campo é uma corrente, e esse aqui, a fonte justamente, a variação temporal do campo B, é que vai dar as linhas abertas, é justamente o contrário de Maxwell, né? O rotacional de E não vai depender do fluxo de D, vai ser a divergência de E, e esse termo aqui vai me dar como campo B, ele é um escalar, eu só posso tirar dele o gradiente, então a corrente de deslocamento, você vai estar dando uma contribuição para o... E é claro, se vocês operarem essas equações, devem dar equações de onda do tipo da Lambertiana de V igual a zero, a Lambertiana de E igual a zero. E se a gente olhar essas ondas planas, a gente tem soluções de ondas planas desse sistema, né? Eles vão dar para nós uma relação interessante que é K vetor é o André, sempre o seu Obrigado. big maior. Então, fiz baixo here? Não. O Cris também não. Cris também não. Não. Então, por exemplo, K vetor é igual a zero no vácuo. Isso significa que o campo elétrico está na direção do vetor de onda. K vetor é zero. K escalar é ômega B. Então, esse campo magnético aqui, então, teria alguma coisa desse tipo. Se a gente fosse considerar as soluções de onda plana. K vetor é igual a zero. Aqui a gente vai ter que K escalar é igual a ômega B. Estou esquecendo os sinais, as ondas periódicas dos sinais. Ingrediente de B, KB, é igual a ômega E. Então a gente observa justamente que o campo elétrico, essa equação aqui, claro, é compatível com essa. Isso me mostra que o campo elétrico ele está na direção do vetor de onda. E vamos dizer assim, o escalar, que seria o escalar magnético, ele é essa projeção aqui, é a projeção do carro ao longo da direção. Então eu tenho, na verdade, a gente consegue observar que quem determina tudo é B. Se eu souber esse escalar, eu sei quem é F, ou seja, eu sei que o E, a menos de um sinal, é K sobre ômega B. Como a relação de dispersão é ômega 2 igual a K2, esse ômega aqui é o próprio módulo de K. Então, isso aqui dá o vetor K-chapéu. Então, isso está mostrando para nós que, se eu conheço o escalar magnético, automaticamente eu tiro que o campo elétrico, ele, quer dizer, sei que a direção de propagação é essa aqui, então meu campo elétrico está vibrando na direção de propagação. Então, essa onda é totalmente longitudinal. O campo elétrico está na direção de propagação e o campo magnético é um escalar. Então, se eu souber esse escalar, eu sei quem é esse vetor. Diferentemente do caso de Maxwell, eu preciso de um vetor para determinar o outro. Então, o problema se reduz ao conhecimento de um vetor, no caso de Maxwell. Ou eu sei E e tiro B, ou eu sei B e tiro E. Aqui não. Eu sei o escalar e eu tiro E. Então, essa onda, na verdade, ela está descrevendo alguma coisa que tem uma natureza escalar. Ela não é, vamos dizer assim, genuinamente um objeto de spin 1. Apesar de ela ser descrita por um tensor de Rank 2, esse sistema deve estar descrevendo uma radiação meramente escalar. Porém, o que eu quero que vocês percebam desse exercício? Qual é a moral desse exercício? O que é fundamental para eu ter o tensor de energia-momento simétrico? É o spin ou é a forma do campo? Eu estava falando, nós vamos ainda chegar lá, né? Eu estou tentando preanunciar para vocês que aquilo que é responsável pela assimetria do tensor de energia-momento é o spin do campo. Nesse caso, nesse caso aqui particular, esse exercício seria interessante vocês fazerem, tirarem o TNI, tirarem o TNI aí, porque a partir de lá, é claro, tirarem o TNI porque
vocês vão ver a parte antissimétrica do TMI não é zero. Apesar de que o sistema está descrevendo uma partícula escalar, uma radiação escalar. Mas a descrição da radiação escalar é feita por um campo tensorial. Então, esse campo aqui carrega dois spins 1. Esse campo aqui, eu tenho o TMI aqui, né? Quer dizer, eu tenho B0i, ou seja, eu tenho um vetor aqui, que eu chamei de x, tenho um vetor aqui, que eu chamei de y. Então, eu tenho dois potenciais vetoriais. Então, em princípio, eu tenho 3 componentes em x e 3 componentes em y. 2L mais 1 igual a 1 aqui, 2L mais 1 igual a 1. Então, esse cara aqui tem uma componente de spin 1, esse cara aqui tem uma componente de spin 1. Então, eu tenho dois potenciais de spin 1 brigando, né, para nada, para no fundo carregar uma partícula escalar. Né? Então, o que vai acontecer? Tem a invariância de calibre. A invariância de calibre vai me permitir eliminar ao máximo um desses spins. E aí vai sobrar um só spin. Mas aí vão ser as equações de campo que vão me dizer: esse spin que está aparecendo, um spin 1 vai morrer no meio do caminho, pela simetria de calibre, e o outro spin 1 vai sobreviver. Mas esse spin 1 que sobreviver, a gente consegue mostrar que ele é o gradiente de um escalar. Então, na verdade, ele é um falso spin 1. Ele é um vetor longitudinal. Toda a física está aqui, um objeto escalar. Então, apesar desse campo estar descrevendo um objeto escalar, ele se vale de dois vetores. E aí, o tensor de energia-momento, ele percebe isso. Ele não está associado àquilo que é o conteúdo de partícula. Ele vai estar associado ao campo que porta essa partícula. Então, essa partícula escalar, ela é portada por um par de campos vetoriais, ou seja, ela é portada por um tensor de rank 2. Do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz, esse cara claramente não tem spin trivial. O spin dele só vai se banalizando à medida que eu for usando simetria de calibre e a equação de campo. Aí eu vejo, na verdade, esse spin é o gradiente de um escalar, mas o campo em si, ele é carregado por dois spins. Então, esse exercício aí pode ser interessante para ilustrar para vocês essa relação entre a antissimetria do tensor de energia e momento e aquilo que é o spin do campo, e não da partícula. Né? No caso de Klein Gordon, a partícula é escalar, e o campo também é escalar. TMI dá simétrico. Porque o campo é escalar, não porque a partícula é escalar. Aqui, a partícula é escalar, mas o campo é tensorial. Daí, o TMI não dá simétrico. Então, aí também a ideia é como chegar, e se chegasse a expressão da energia para esse sistema aí, e vissem exatamente como no caso de Maxwell, né? Aonde é que vai entrar uma divergência? Tem o mesmo mecanismo aí. Alguma coisa que pode entrar uma divergência de BE, alguma coisa assim, de um potencial, né? Vezes o vetor. Então, tá, queria que vocês trabalhassem. Se fizessem a análise que nós fizemos aqui para o caso do Maxwell, vocês fizessem agora para esse campo aqui, certo? E depois, vou deixar também encaminhado outro exercício, que é a junção desse campo com o campo de Maxwell. Eu deixei na aula passada. Na aula passada eu deixei, não sei por que razão, um exercício aí que era juntar o campo de Maxwell com esse campo no mesmo sistema. E aqui a gente coloca um termo que vai ser aqui um M sobre 2 Então, nós estamos colocando um termo aqui que faz o mixing. Aqui é separado, os dois iriam separadamente, mas esse termo aqui junta os dois campos. Então, eu já tinha anunciado para vocês lá na aula o papel desse. Seu pai tem uma dúvida. Oi? Para contagem dos graus de liberdade,
tem essa simetria de gauge, só que esse parâmetro, se ele também tem uma simetria. Também. Isso não contabiliza tudo. Isso também influencia na contagem de grau de liberdade, exatamente. Na hora que você for usar essa simetria de gauge para eliminar graus de liberdade espúrios do campo B, você vai ter que esse parâmetro também, por sua vez, ele também tem uma simetria de gauge. Você tem que levar isso em conta assim, está bem observado. Oi? É ele mais uma divergência. Isso, exatamente, ele também tem. Então, a própria simetria, a própria transformação de gauge tem uma simetria de gauge embutida dentro dela. Isso é justamente o que vocês observassem esse fato que você está levantando aí. E aí, se vocês observarem, o papel desse termo aqui, que mixa A com B, vai ser modificar completamente esse sistema. Esse sistema agora, eu não lembro o valor, dá um valor aí, mas é algo desse tipo, me parece que dava isso aqui. D'Alembertiano mais 2M2, parece que aparece um fator aqui, F mini igual a 0. E D'Alembertiano mais 2M2, G mini kappa igual a 0. Então isso está mostrando agora que esse sistema conjunto de um campo vetorial com um campo tensorial de rango 2, esses dois objetos juntos, eles estão descrevendo algo que tem a relação de dispersão K2 igual a 2M2. Então, eles estão descrevendo alguma coisa que é um quanto massivo. Então, esse termo aqui, ele, ao incorporar o campo vetorial com o campo tensorial, ele gera uma massa, parece uma excitação massiva. E vocês podem observar, e se tirar, claro, a gente vai ter um conjunto de equações aqui. A gente vai ter uma equação que vai ser dmi, f, mi, precisa certos valores dos fatores aí. Epsilon, mi, kappa, lambda, rho, g, kappa, lambda, rho, igual a 0. Ô, Marta, aí. Não viu? Então temos esse terminho aí. José Cristina está lá. Quem? Cristina. Da biblioteca. E aí aqui nós temos dmi, g, mi kappa, mais epsilon, mi kappa, lambda, rho, f, lambda, rho, igual a 0. Então, a gente vai, as equações de Maxwell vão estar acopladas com essas equações chamadas de Cauchy-Ramon. E as equações de Cauchy-Ramon vão estar acopladas com as equações. Bom, o E e o B estão aqui, e aqui estão o E e o B grande. E aqui vão estar o E e o B pequenos. Então, a gente pode, vocês vão mostrar nesse caso, que essa radiação toda, o que esse campo está descrevendo agora, no caso de Maxwell, eu preciso de um E vetor ou de um B vetor. No caso do BNI, eu preciso do B pequeno. O que vocês conseguem ver agora é que para descrever essa onda plana que está se propagando, um campus é grande e B grande. Então eu tenho agora um conjunto de 4 campos se propagando. É grande, B grande, é pequeno e B. Vocês podem mostrar que tudo isso aqui se reduz a um vetor. A gente vai ter um vetor desses 3 aqui, vai carregar toda a informação. Então, de novo, essa radiação ela deixa de ser escalar e ela agora passa a ser de novo vetorial. Só que ela agora é vetorial e massiva. Então esse sistema aí vai estar descrevendo um objeto massivo com spin 1, 3 graus de liberdade. Esse cara sozinho está descrevendo um objeto de massa nula em spin 0. Vou escalar. Vocês vão mostrar, usando todas as equações de campo que tem aqui, expandido em ondas planas, a gente consegue ver que tudo consegue ficar em função de um único vetor, desses 3 aqui. E aí, com um único vetor, eu descrevo esse sistema, mas esse sistema tem massa. Então, eu estou, na verdade, aqui descrevendo um spin 1 massivo. Então, o papel desse termo aqui foi incorporar, acoplar, né, os 2 campos e aí gerar agora uma excitação massiva, certo? Então, e aí gostaria também, agora o mais interessante que eu gostaria que vocês vissem aqui é qual é a contribuição desse termo para o tensor de energia momental.
Como é que esse termo aqui? Vê se pode ver o que vai acontecer com o tensor de energia e momento em função desse parâmetro. Qual é a contribuição desse parâmetro no tensor de energia e momento? Tá? Então você fica como exercício. É um exercício que pode ser bastante instrutivo para vocês. Então tá, eu vou dar um intervalo agora. Na próxima aula agora, no próximo pedaço, a gente vai trabalhar. Então a gente fez a invariância translacional, discutiu o tensor de energia e momento. Vamos fazer agora a invariância sobre rotações. Então a gente já está partindo está partindo da invariância translacional, ou seja, já estamos partindo da informação que o lagrangiano não depende de x explicitamente, portanto eu tenho conservação da energia e momento, e aí agora vou ver a invariância rotacional do sistema. Tá? Essa equação que está aqui, né, quando a gente tira o Tmi, essa equação que está aqui, dmi igual a zero, que é a equação de conservação que nós tiramos da invariância translacional, dmi canônico igual a zero. Essa equação aqui é a equação que gera. Se eu fizer ni igual a zero, ela vai me dar d0, t0i mais dji igual a zero. Então, ela vai me dar aquilo que nós interpretamos como a densidade de energia e a divergência do momento. E aí, se eu pegar agora que esse carinha igual a I, eu vou ter D0, vou pegar esse carinha aqui igual a I, eu vou ter D0, T0I, mais, eu peguei esse carinha, vou pegar a TV I igual a 0. Então, tá, 0, 0, 0. Então, isso aqui vai dar a equação de conservação da densidade derivada temporal da energia mais a divergência de um vetor. Então, isso aqui é aquilo que deve me dar o vetor de Point. E aí, se eu pegar agora a componente espacial dessa equação, as componentes espaciais, ni igual a I, isso vai me dar D0, T0I mais DJI, que era justamente aquele conjunto de relações que nós tirávamos, que nos dava o chamado stress tensor, né, o tensor de tensões, né, do campo. E aqui me daria o DDT do momento. Se isso aqui eu interpretar como momento, isso aqui eu pensaria que seria o DDT do momento, a derivada temporal do vetor de Point, dando aqui aquele tensor simétrico de rank 2 que nós interpretávamos, no caso do eletromagnetismo, como o tensor de tensões. Só que lá nós tiramos diretamente das equações de movimento. E esse T e J dava simétrico. Aqui, se vocês pegarem o tensor de energia momento canônico e forem pegar a componente IJ dele, por caso de Maxwell, vocês vão ver que não vai dar aquele que nós tínhamos derivado. Aquele que nós tínhamos derivado só dependia de E e B, era invariante de Gauge e era simétrico. Automaticamente as equações de movimento nos davam. O formalismo canônico, devido ao campo T, esse é uma representação não trivial do grupo de Lorentz, a gente tem esse problema de gerar esse objeto aqui não simétrico e não invariante de Gauge. Então, todo o esforço da gente daqui, no final de hoje, na próxima aula, né, vai ser descobrir como construir um tensor de energia e momento, porque eu tenho a garantia absoluta que ele vai ser sempre simétrico e vai ser sempre invariante de Gauge. Então, tem uma prescrição, tem um procedimento para isso, que é um procedimento simples, né? Então, vamos poder fazer de duas maneiras, que é construindo o tensor de Dirichlet-Rosenfeld, mas tem uma maneira mais interessante, que vai de acordo com a relatividade geral, que é pegar o teu sistema e colocar em contato com um espaço curvo. Quer dizer, embeber o teu sistema numa métrica não trivial. E a interação do teu sistema com a métrica seleciona para você aquilo que é a energia do teu sistema, devido à nossa ideia da relatividade geral, que energia é massa e que massa gera uma coisa funcional. A gente espera que justamente a energia do sistema, o tensor de energia do momento do sistema, vai se acoplar com a métrica do espaço e tempo. E aí, se eu sei isolar a métrica, acoplar a métrica do espaço e tempo com o meu tensor de energia, com o meu sistema físico, eu vou estar, pelo acoplamento com a métrica, lendo automaticamente o tensor de energia e momento. Então é um procedimento interessante também, que eu acho mais geral até, melhor do que o de Dirichlet-Rosenfeld.
A gente, no fundo, a gente aprende um pouco de geometria riemanniana, na Copa Planética e tal. E